Vamos aqui para mais um assunto, né? Tratando agora sobre o conjunto dos números racionais, aí representado pela letra Q. Então, nós podemos aqui dizer o seguinte, né? Olha, a palavra racional, né? A palavra racional vem significar o quê? Vem significar ratio, certo? Divisão. Então, o conjunto dos números racionais, na verdade, é uma divisão, né? A palavra racional, ratio, divisão. Então vamos lembrar também que toda divisão pode ser representada por números fracionários. Então isso é importante. Toda divisão pode ser representada por número fracionário. Vejamos aqui alguns exemplos. Vamos colocar aqui alguns exemplos para nós fixarmos aqui. Vou colocar o exemplo aqui. Eu tenho aqui, ó, mais um, certo? Dividido por, dois pontinhos aqui, ó, mais 4. Certo? Então, eu posso escrever dessa forma, né? Ou seja, essa divisão aí não pertence aos números naturais. Isso é importante destacar, certo? Mas pertence aos números inteiros. E eu posso representar da seguinte forma, certo? Deixa eu colocar aqui, nesse canto aqui. Então, eu posso representar aqui, ó, mais 1 dividido por, um tracinho aqui, mais 4. Isso aqui, ó, mais com mais, vai dar exatamente, ó, 1 sobre 4. Esse 1 sobre 4 é uma divisão, ou seja, é um número racional, é um número fracionário. Vejamos aqui um exemplo B. Eu tenho no exemplo B aqui, eu tenho, por exemplo, certo? Eu tenho, por exemplo, mais 1, certo? Dividido por mais 5. Mais 5. Então, essa divisão aí a gente vai perceber, certo? Que não pertence aos números inteiros, certo? Não pertence aos números inteiros. Não pertence aos números inteiros e também não pertence aos números naturais. Mas nós podemos representar ele aqui como sendo um número racional. Podemos pegar mais um aqui, isso aqui dividido por exemplo, mais 5. Isso aqui, ó, mais com mais dá mais, então vai dar exatamente 1/5, certo? 1/5 aqui, que é um número racional. Então, os números racionais representados por frações, é isso? E vários outros exemplos. Então, observe aqui, ó, observe a definição do conjunto dos números racionais, certo? Representado, lembrando, pela letra Q, e pode ser também representado por símbolos. Então, observe aqui, ó, a letra Q, mais ou menos dessa forma, eu posso representar, abrir as chaves aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, A está para B, ó, ou seja, A dividido por B, certo? Tal que o A ele pertence aos números inteiros e B ele pertence aos números inteiros também, só que excluído aqui o zero, certo? Então nós podemos representar dessa forma, ok? Vamos dizer, dando aqui um sentido para essa questão, tá certo? Então, nós podemos representar dessa forma. Beleza. Então, vejamos, vamos descendo aqui. Como eu já falei, destacando aqui a letra Q, mais uma vez, justamente vem da palavra quociente, que é a divisão, ratio, como nós destacamos aqui. Então, essas ideias, elas são importantes para nós compreendermos o conjunto dos números racionais, que pode ser representado por frações. Beleza? Então, vejamos aqui. Então, dentro do conjunto dos números racionais, né, representado pela letra Q, nós observamos aqui algumas características que nós queremos destacar, muito importante no estudo dos números racionais. Primeira característica aqui, todo número racional, todo número fracionário,
ele é um número racional, certo? Todo número fracionário, ele é um número racional. Vejamos aqui alguns exemplos que nós queremos destacar aqui. O exemplo A aqui, nós temos, por exemplo, eu tenho aqui menos 3 sobre 7. Isso aqui é um número fracionário. O número fracionário é um número racional. Um exemplo B aqui, eu posso ter aqui ó, 5 oitavo mais 5 oitavo. Nós temos aqui, é um número racional. Letra C, nós temos aqui, por exemplo, nós temos 9 sobre 5. É um número racional, certo? Ou seja, é uma fração, e uma fração é um número racional. E aqui um exemplo D, nós temos aqui, vamos colocar menos 1/3. Isso aqui, ó, menos 1/3 é um número fracionário. E o número fracionário, ele é um número racional, tá certo? Isso aí está bem claro. Todo número, outra característica dos números racionais, todo número inteiro, ele é um número racional. Vejamos aqui alguns exemplos. Todo número inteiro, ele é um número racional. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Letra A aqui. Eu tenho menos 3. Eu posso representar esse menos 3 da seguinte forma, certo? Menos 3 sobre 1. Então, eu posso representar esse menos 3. Então, é um número inteiro, ele é um número racional. Vejamos aqui um exemplo B. Eu tenho aqui menos 7. Melhor, mais 7. Mais 7. 7. Por exemplo, 7 sobre 1, eu posso representar isso. Mais 7 sobre 1, que vai dar 7. Vejamos aqui outro exemplo. Um exemplo, eu tenho aqui mais 8. Esse mais 8 eu posso representar da seguinte forma. 8 sobre 1. Então, quando todo número inteiro, ele é um número racional, porque eu posso representar ele na forma de fração. Tá certo? Então, isso é uma característica muito importante sobre os números racionais. Vamos só destacar aqui. Então, todo número inteiro, ele é um número racional. Isso é importantíssimo. Vamos adiante aqui. Outra característica dos números racionais, certo? Todo número racional, todo número decimal. Deixa eu só tirar isso aqui. Todo número decimal exato, ele é um número racional. Isso é muito importante, certo? Vejamos aqui mais um exemplo. Olha. Todo número decimal exato. Vejamos aqui alguns exemplos. O exemplo A, eu tenho 0,7, é um número decimal exato, que eu posso representar ele da seguinte forma. Olha. 7 sobre 10, certo? Ele é um número decimal exato. Vejamos um exemplo B aqui. Um exemplo B, eu tenho menos 3,4, certo? Eu posso representar, olha, menos 34 sobre 10. Sobre 10, né? A parte decimal aqui. Sobre 10, certo? Vejamos um exemplo C. Um exemplo C aqui eu teria aqui, ó, menos 0,50, menos 0,05. Isso aqui eu posso representar menos 5 sobre 100, ó, centésimo, certo? Então, são número decimal exato, é um número racional. Agora vamos para os exemplos dos números, todo número decimal periódico. Periódico, certo? Todo número periódico, aquele que se repete, é um número racional. Vejamos aqui alguns exemplos. Vou colocar aqui alguns exemplos. Vamos para fixarmos. Eu tenho aqui o exemplo A. Veja bem, eu tenho aqui essa número decimal aqui, periódico, 0,00222, olha aqui, reticência. Então, isso aqui eu posso representar, né? 2 por 9. 2 por 9. E B aqui, outro exemplo. Eu tenho aqui 0,333. São dízimas periódicas, né? Simples, né? Eu posso representar 3 sobre 9, certo?
Um exemplo C aqui para nós finalizarmos. Eu tenho 0,12222. Então, isso aqui eu posso representar da seguinte forma, né? Por exemplo, eu teria aqui 11 sobre 90. Então, para recapitular aqui mais uma vez o nosso estudo aqui introdutório sobre conjuntos de números racionais, que é representado pela letra Q, então deixa eu só voltar aqui, ó, todo número fracionário, ele é um número racional. Todo número inteiro, ele é um número racional. Todo número exato, certo? Todo número decimal exato é um número racional. Todo número decimal periódico também, ele é um número racional, ok? Então, é importante sabermos essas características dos números racionais, ok? Então, nós ficamos por aqui e logo após estaremos trazendo outros conteúdos relacionados ao conjunto dos números racionais. Então, até lá.